Amém? Glória a Deus. Quantos pegaram já essa folhinha aí na hora de entrar aí? Pegaram a folhinha? Pegaram? Legal. Todo ano nós temos vou dizer um costume, mas não sei se a palavra certa seria essa, tá? Por falta de outra, vou usar ela. Nós temos um costume já, né, de colocar os nossos sonhos, projetos, planos diante do Senhor. No começo do ano ou no final do ano, e a gente tirar esse ano para orarmos, se dedicarmos à oração, porque a Bíblia diz em Provérbios 17:1, que ao homem pertence planejar e ao Senhor dar resposta. Então nós precisamos fazer planos, e o Senhor vai vir com a resposta dele. Quantos concordam com isso? Nós temos que fazer planos, né? E essa daí não é não, hein, Ronaldinho? Essa vez aí já está passada, hein? Mas assim, eu quero dizer para vocês que nós queremos e devemos nos desafiar sobre isso. E o texto que está nessa folhinha, se você quiser abrir a Bíblia bem, se você não quiser pode acompanhar o que está escrito na folhinha. É o texto que o Anderson usou aqui no começo do culto. Eu vou usar o mesmo versículo, tá ok? Porque eu creio que é propício para esse momento, mas eu não vou ficar baseado apenas na águia, tá ok? Eu quero pegar ele como princípio. Eu quero falar sobre esse tema. Ouse sonhar. Ouse sonhar. Mas eu continuei com o tema dizendo assim: mas desafie você mesmo a realizar. Porque eu aprendi uma coisa com Klaus nos encontros, e eu amei aquela frase que ele usa muito, que uma coisa é você sonhar, a outra é se iludir. Tem coisa que é ilusão. Ele até usa uma brincadeira lá, né, falando sobre o camarada sonha ser um jogador de futebol, mas não sabe nem pegar na bola, cara. Não vai realizar nunca, né? Tipo isso. Então é o quê? É um sonho? Não, é uma ilusão, né? Ele que não estude não, para não crescer, para ter uma profissão depois, que senão jogador talvez não vai ser, né? Mas se for sonho, Deus vai direcionar, porque ele vai ter talento. Como estão entendendo o que eu quero dizer? Se for sonho, ele vai ter talento, porque Deus vai enchê-lo de talento, e assim vai, né? Só que eu quero dizer para vocês que nós devemos ousar a sonhar. Alguns anos atrás, antes de ler o texto, até eu estou falando algumas coisas aqui, mas como introdução, tá? Por que que Deus me levou a pensar dessa forma? Para trazer hoje uma palavra para nós. Antes da pandemia até, eu acho que eu já até contei isso aqui no culto de terça-feira. Eu recebi uma ligação de um dos professores aqui da escola aqui de cima, do Radlas, um professor de filosofia, que estava procurando algum tipo de trabalho social para ajudar com os jovens adolescentes da escola. E eu perguntei o porquê. Ele falou assim: porque os nossos jovens de hoje não têm perspectiva nenhuma de futuro, não sonham com nada mais. Não querem ter uma profissão, só querem cumprir. Estão na escola muitas das vezes só para cumprir uma obrigação, porque o pai e a mãe mandou. Se tiverem de escolher de parar, eles parariam. Foi exatamente isso que ele me falou. Aquilo ali ficou, né? Depois nós tentamos fazer um culto lá até, deu um monte de coisa, situação, mas a gente foi lá, fizemos um trabalho lá e tal, mas não deu uma continuidade, sabemos disso, que é muito mais complexo do que nós imaginamos. Mas aquela frase me chocou, porque não está só lá. Nós vemos muitas pessoas hoje que desistiram de sonhar, desistiram dos seus sonhos, abandonaram muitas vezes os seus sonhos.
E eu sei que nós estamos num momento de reflexão. É tão gostoso essa época. Porque olha o texto. Vamos ler o texto agora. Mas os que esperam no Senhor renovarão o quê? As forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Ele fala de resiliência, de persistência, de insistência, perseverança, de não desistir, de alcançar, de realizar. Como você consegue enxergar tudo isso aqui? Só que para isso nós não devemos pensar apenas na promessa. Não apenas num direito, como eu e a G sempre costumamos dizer. Mas antes de haver um direito, existem os deveres. Eu só tenho direito porque eu tenho um dever cumprido. E o sonho, ele faz parte disso também. Como, Ale? Uma certa vez, com um liderado, um casal de liderado, uns amados que nós estávamos acompanhando eles, fizemos um aconselhamento. Eu lembro que uma vez eles viraram para mim assim: eu tenho um sonho de comprar uma casa. Um sonho. Talvez alguns já colocaram aqui várias vezes isso. Um sonho. Normal. É normal ou não é ter um sonho de ter uma casa? Sair do aluguel? Normal. Aí eu perguntei para ele: mas e a vida financeira? Ele: tô quebrado. Tô devendo, tô com o nome no SPC. Eu falei assim: como que Deus pode abrir a porta? É um sonho. Deus pode realizar? Pode. Mas eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho direito. Eu tenho uma promessa que Deus fez, mas eu tenho que viabilizar essa promessa na minha vida. Como vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? É um momento sensível do ano que nós estamos. É um momento onde a gente reflete tantas coisas. Eu não quero mais ser assim. Olha, passou, sabe, esse ano de luta. Talvez, eu sei que, como a Márcia testemunhou aqui, muitas conquistas. Mas a gente tem uma tendência tão negativa de exaltar tanta luta, as dificuldades. Damos muitas das vezes mais honra para as dificuldades, para as lutas, do que aquilo que Deus faz. E eu tenho tentado lutar contra esse sistema, vou ser bem sincero. Entendeu? Porque eu tenho certeza que nós temos não dar valor à luta, porque a luta ela é um procedimento para testar a minha fé. Mas eu tenho que honrar o que Deus tem feito todos os dias. Eu tenho que reconhecer isso. Você sabe qual que é o poder que isso pode acontecer? Eu vou até abrir um entre aspas aqui. Esses dias tomando café, que eu tenho um momento especial todos os dias com o meu pastor. Eu tomo café com ele todo dia. E é gostoso que eu tenho discipulado quase todo dia. E esses dias nós fizemos uma reflexão também, como homens de Deus também, preocupados e ansiosos por ver uma melhora daquilo que chamamos de corpo, de igreja. Ele fala: Lê, o que nós podemos, o que você enxerga? Que ele queria me sondar, né? O que você enxerga? Assim, pastor, nós precisamos falar mais dos milagres, pastor. Chega de falar de luta. É dos milagres. Porque o que atrai as pessoas são os milagres. Jesus atraía as pessoas porque ele era milagroso. E não é só hoje isso. Se você pegar a Bíblia, você vê lá, Jesus ia passar na Galileia, lotava a Galileia. Eles queriam Jesus? Não, queriam a bênção que Jesus tinha também. Mas Jesus, por ser misericordioso, alcançava eles também, através da necessidade. E ele não realizava para mostrar que ele era poderoso. Que uma vez ele foi questionado pelos fariseus até. Quando ele falou dos pecados, estava perdoado. Aí ele sabiamente entendeu o que estava passando no coração dos fariseus. Ele falou assim: o que você acha que é mais fácil falar? Que perdoados estão pecados ou levanta e anda? Então levanta e anda. Porque ele queria mostrar que ele tinha poder para curar? Não, para salvar.
Então ele queria mostrar milagres. Ele exaltava os problemas? Não. Ele exaltava os milagres. Aonde que eu quero chegar com tudo isso, irmãos? Como que eu me renovo olhando só para as fraquezas, para as dificuldades? Como que eu me inspiro em continuar crendo se eu só vejo luta? Se eu olho para a esquerda eu vejo luta, se eu olho para a direita eu vejo luta. Só vejo dificuldade, só vejo encrenca. Irmãos, muda a tua ótica. É um ano novo. Você quer ter um novo modo de vida? De enxergar a vida? Começa olhando para a vida de Cristo. Ele não reclamava. Qual foi a blasfêmia que nós ouvimos dele? Me aponte uma. Uma só. Só uma. De que ele reclamou. Quando ele fala de passar por mim esse cara, você não está reclamando, ele está perguntando se há uma possibilidade, ele não está reclamando. Se for possível, Pai. Mas antes seja feita a tua vontade, não a minha. Como estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Porque, irmãos, data por data, eu não sei qual que é o dia do seu aniversário, mas não foi hoje, talvez alguém fez, né? Amém. Eu aceito um convite para comer um bolo também, não tem problema. Mas não é essa a questão. Mas você já percebeu que nós temos várias datas de novos ciclos durante um ano? Uma delas é o aniversário, o Natal, o Ano Novo. Aí nós renovamos os votos com nossas mães no Dia das Mães, com os pais no Dia dos Pais. Temos várias datas, não temos várias datas? Dia dos Namorados e etc. Você pode perceber que cada data é por causa de alguma situação que ocorreu, ou um mártir, alguém que levantou uma luta contra um sistema, alguma situação, que aí ficou um marco, por causa daquela data virou um marco, virou a chave a partir daquela data, daquele momento. O dia da independência, o dia do descobrimento, o dia não sei do que, não é isso, não é uma data, um novo ciclo, é só uma data. Se eu não mudar a minha forma de ver, vai ser só mais uma data. Quantos lembram do bug do milênio aqui? Talvez alguns não lembram, né? Antes de 2000 tinha essa mística, se assim poderemos dizer. 2000 vai travar tudo, o sistema vai parar, não vai conseguir zerar mais, porque vai ficar 0000. Ninguém sabe o que vai acontecer com os computadores, que não sei o que e tal. Já faz 23 anos. O mundo parou? Tua vida parou? Não. Foi só mais um ano. Só passou mais um ano. Como estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Nós temos que mudar a nossa forma de encarar. Não adianta a gente ficar mais com mimimi, com meninice, gente. Estou falando para homens e mulheres maduros aqui. Que estão no primeiro dia aqui. Quanta gente que está lá comendo um churrasco, nada contra, tá certo. Estou com a minha família me esperando lá para me terminar um churrasco lá também. Mas eu escolhi vir aqui. Como diz o Klaus no domingo passado, lugar de crente é onde? Né? Na igreja, né? Até abrindo outro entre aspas aqui, eu sempre brinco na cela e sempre falo, pessoal, irmãos, não liga se falam que você vai todo dia para a igreja. É melhor ir para todo dia para a igreja, porque todo dia você vai fugir do pecado. Quanto mais envolvido na obra eu estou, mais longe do pecado eu estou. Entendeu? Quanto mais envolvido com a obra eu estou, mais longe do pecado eu estou. Pensa assim. Entendeu? Uma coisa muito simples e muito óbvia, tá? Mas para mim se inspirar nisso, irmãos, para não ser apenas mais uma data, eu tenho que me ajustar. Eu tenho que ter expectativa? Tenho. É tão lindo, não combinamos nada. A Márcia veio subir e deu um testemunho do que está na... Até o Joaquim falou sobre da arca, um sonho, né? É interessante isso, porque, irmãos, quando você testemunha, entende uma coisa, coloca a mão na sua cachola e entenda uma coisa. Você não está falando para se exaltar, você está falando do que Deus fez. Então você está exaltando o nome do Senhor, do nosso Deus.
E quando você testemunha, você está usando uma ferramenta poderosa, que é as boas novas, que é injetar fé na vida daquele que está desesperado, ansioso por receber algo também. Talvez não o que você está pedindo, mas só porque você recebeu, ela fala, não, eu vou receber o meu também. A gente tem que estimular um ao outro, em fé. A Bíblia não fala de chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra? Então, como que eu vou também, passar adiante o que Deus está fazendo se eu não conto nunca para ninguém? O se renovar é falar. Você sabe quando você mais aprende? É quando você ensina, quando você coloca em prática. Muitas vezes, anos e anos, o Ronaldinho ficava perguntando, Ale, como que você consegue decorar todos esses versículos? Porque eu falo deles direto. Aí por muito eu falar, a gente acaba lembrando depois. Não porque a gente é expert na Bíblia, porque a gente é super crente, é porque a gente fala mesmo, sem papa nas línguas, como diz o ditado, né? E a gente acaba lembrando depois. Mas não porque somos melhores, mas é a insistência de falar, de contar, de nunca se esquecer de onde você saiu, de quem era você antes de se converter. Porque é muito simples eu vim aqui, eu sei que já foram feitas várias narrativas de toda virada de ano, muitas das vezes o pastor já fez isso, outros irmãos que vieram aqui contar a história da águia, de subir lá num alto penhasco, de fazer aquele ritual que ela faz, da troca do ciclo dela para se renovar, para trocar o bico, para criar força de novo e tal, etc. Irmão, mas eu sei que isso é uma história linda, maravilhosa, mas você já ouviu isso. O que você precisa hoje, sabe o que é? É atitude. Não adianta ter mais uma historinha se não tiver atitude. Senão vai ser mais uma história apenas. E venhamos e convenhamos, eles estão cansados de histórias. Estamos cansados de maus exemplos. Agora eu estou olhando para uma igreja que está se levantando como exemplo, como referência, de que conta as maravilhas que Deus está fazendo, porque afinal de contas, os milagres acompanhariam aqueles que criam, e eu vou bater nessa tecla ainda, porque é o que está na palavra, e eu creio que a palavra diz. Os sinais acompanhariam os que criam. Não precisam abrir, eu vou ler um texto aqui bem rapidinho aqui. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11 e 12, diz assim, tenham, como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. O momento que Deus estava libertando o seu povo, ele usa também uma referência da águia novamente, dele falar de como ela sai do seu ninho, levando seus filhotes, Ele usa essas metáforas, ou no Novo Testamento ele fala sobre parábolas, mas ele usa esse feito da natureza. E quando ele está usando essa questão aqui, ele está falando da águia se despertar. Eu quero frisar, focar nessa palavra, despertar. Porque, irmãos, entenda com bons ouvidos o que eu vou dizer, tanto que os que estão presentes, como que vão ouvir depois, ou estão ouvindo na sua casa. Cobrar é fácil. Tem muita gente buscando de forma errada. E eu estou aqui para trazer um ensinamento para um ano ser de vitória. Quantos querem ter um ano de vitória? Então não cobre, faça. Não exerça o direito de cobrar. Exerça o direito de cumprir deveres. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Porque sabe qual que é a impressão que nós temos? Os líderes que estão com a gente, comigo, não vai
talvez deixar eu no vácuo aqui sozinho. As pessoas que mais cobram são as que menos fazem. Triste isso, né? Não é verdade? Porque em Provérbios diz que até os ímpios dão mais exemplo que os cristãos. Uau, mas no culto de ano novo, olha, sim. Porque não adianta nós queremos cobrar um ano no final do ano do Senhor, sendo que eu não fiz o que tinha que ser feito. Vamos colocar os nossos sonhos aqui, vamos. Mas vamos entrar determinados sim fazer, Senhor, o que eu preciso fazer para que isso cumpra? O que eu preciso fazer para que isso possa ser realizado na minha vida? Não quero dar uma ajuda para Deus, não é isso. Volta ao exemplo da casa própria. Como que eu vou querer ter algo se eu não, né, vai abrir um loteamento para mim comprar um terreno, mas eu não tenho, não é nem dinheiro, porque o dinheiro Deus vai dar, mas eu não tenho nome para comprar. Como que eu vou conseguir? E quero ser exemplo para os outros da minha família ainda. Uau! É sério, eu estou revoltado mesmo. Entendeu? Porque a gente, tem hora que a gente se cansa de só ouvir cobrança. Vamos fazer junto? Vamos buscar? Vamos fazer as coisas acontecer? Então vamos ajoelhar, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Vamos cumprir aquilo que o pouquinho que eu sei da palavra, cumpra. Só um pouquinho, precisa cumprir tudo agora não. Só o que você já conhece. Só o que você já conhece. É os 10 mandamentos? Começa por ele. Não roubarás, não matarás, não falar mal, não ser mentiroso, não sei, não. Só começa por ali. É tão simples. Só começa por ali. Aí depois pula lá, quando cobraram Jesus os mandamentos, ele amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Pronto, já começou a cumprir a palavra. Como estão entendendo o que eu quero dizer? Não dificulta o agir de Deus na sua vida. Simplifica. Simplifica. Tem gente que gosta de falar do problema. Comece a contar das bênçãos. Você pode ficar de pé no seu lugar? Convidar o grupo de louvor a estar aqui à frente já. Porque nós vamos estar orando, mas eu queria que o grupo de louvor já estivesse conosco. Não terminou o culto ainda não. Peraí que ainda a gente tem meia hora aqui ainda para usufruir bem aqui ainda. Não, vou terminar antes, pode ficar sossegada. Mas eu queria dizer para você, só de você ter ficado de pé, já é um momento de agradecer a Deus. Você tem seus pés, está de pé, está legal aí, ó. Isso já é motivo. Respira fundo aí, ó. Ai, Deus, o Senhor me deu esse ar para respirar, Deus. Estamos vivos. Quantos que não atravessou esse ano? Você está aqui. E eu falo isso com pesar, porque nós sabemos que perdemos pessoas valiosas em nossas vidas. Mas nós já estamos aqui. Então, irmãos, não fique reclamando. Mas agradeça ao Senhor por estar na presença de Deus. Talvez você veja aqui hoje e fale assim, Deus, esse ano eu quero entrar num propósito contigo. Então cumpra esse propósito. Você vai pedir algo, mas você vai cumprir algo também. Começa pelo princípio de cumprir esse algo. Não apenas de cobrar no final do ano o que Deus não fez, mas de cobrar o que você não fez. A reflexão do ano passado, para mim ser melhor do que o ano passado, eu tenho que começar executando o que eu deixei de fazer o ano passado. Porque talvez isso que me impediu de não alcançar o que Deus tinha como promessa para aquele ano, que já passou. Agora temos uma nova oportunidade de fazer novamente. Pega a sua folha da águia aí.